Já estamos de volta aqui na última parte do nosso programa. Deixa eu fazer a minha indicação de hoje. É o livro Orientação à Criança, que eu gosto sempre de lembrar a você, por conta do número de pessoas que escrevem para a gente contando das suas dificuldades com família, com a educação dos filhos, com o relacionamento entre pais e filhos. Aqui está o livro, Orientação à Criança, da escritora Ellen White. Tem gente que diz assim, vocês falam muito sobre Ellen White, o que é Ellen White? Você só vai saber quem é Ellen White, o que a gente fala e acredita tanto nos escritos dela, quando você começar a ler. Você lê tantos autores que você ouve falar e compra na banca de revista, acredite nessa literatura. Aqui nós vamos aprender a falar até desde que a criança nasce, ou melhor, quando a mãe está grávida ainda, como cuidar desse momento até a educação desse filho. Quer saber mais sobre esse livro Orientação à Criança? Você acessa este site aí que você vê no seu vídeo, cpb.com.br, ou telefone para aquele número lá, 0800 9790 606. Ou também, outra indicação para você, estamos falando de ansiedade, de angústia, de depressão. Esse tema aqui é bem sugestivo dentro dessa literatura chamada Ciência do Bom Viver. Recomendo e recomendo quantas vezes necessário for. A Ciência do Bom Viver, para você conhecer a si mesmo e conhecer, acima de tudo, o que Deus pode fazer na sua vida. Obrigada, Tuca. Então, mais uma vez, ela estava correta. Então, a desenvolver um espírito de gratidão, isso é muito importante. Desenvolver um otimismo, mesmo que você não sinta. Eu lembro que às vezes eu amanhecia, a vida não tinha nenhum sentido para mim. Era completamente vazio. Mas eu comecei a alimentar, porque o nosso cérebro trabalha com informações novas. Se você alimenta um pensamento obscuro, alguma coisa, aquilo vai estar martelando. Se você começa a colocar informações novas, mesmo que você não sinta aquilo, vai chegar um momento que aquilo vai fazendo parte do seu modo de pensar. Não acontece em uma semana, em 2 semanas, é um processo longo. E o seguinte seria também desenvolver algum senso de humor. Eu lembro que eu sofria de ansiedade e depressão. E às vezes eu comentava com meus amigos, sabe, eu gosto da minha depressão porque ela acaba com a minha ansiedade. Então, isso é muito importante, a gente começar a desenvolver esse senso de humor, ter uma visão mais realística nossa, conhecer que nós temos potenciais, mas também temos deficiências, e lembrar também de que existe uma razão, um propósito pela qual nós estamos nesse mundo, e buscar esse propósito. Então, infelizmente hoje, a ciência médica, também a própria, dentro da psicologia, ela nega esse fator divino, esse fator Deus no processo de cura ou de melhora do indivíduo. E ele é um fator fundamental, aliás, eu acho que seria o mais importante. O restante, apenas coisas periféricas que nós fazemos para colaborar com essa ajuda divina. Sim. Complementando um pouquinho ali, quer dizer, vamos falar de depressão. Se o indivíduo está com um diagnóstico de depressão, então o que eu vou fazer? Eu vou ver aonde que ele está nessa depressão. Ou seja, teve uma perda real, teve uma perda pesada na vida, teve uma perda traumática na vida. Então, teve. Então, aí, o que você fez com essa perda? Eu colho informações dessa pessoa, já chorou, já extravasou a dor, a raiva, a frustração e tal. Não fiz isso. Então, eu vou ajudar essa pessoa a fazer isso. Eu vou, tipo assim, uma drenagem dessa emoção. Aí, vamos supor que a pessoa, não, já chorei, tem 3 meses que eu não paro de chorar, tarará. Então, agora é hora de parar de chorar. Então, agora vamos ajudar. Quando ele falou assim, eu tenho que ter uma atitude, o familiar também, de não fortalecer a vitimização. Então, já chorou, já lamentou, já soltou os cachorros, né? Então, agora é hora de mudar a crença central. Então, agora é hora de mudar a forma de pensar. Porque, inclusive, essa autora, né, que parece que é uma das mulheres, que tem uma mulher que tem mais livros traduzidos no mundo inteiro, tem um livro chamado... que é uma compilação, Mente, Caráter e Personalidade, que tem volume 1 e volume 2. No volume 2 tem um capítulo que, se não me engano, chama-se Hábitos de Pensamento. A gente lê aquele capítulo ali, é o que os técnicos de psicoterapia em TCC, terapia cognitivo-comportamental, falam. O que ela fala ali? Ela fala assim, os pensamentos têm que ser treinados, os pensamentos têm que ser educados. Não é natural ter pensamentos sadios em pessoas que estão doentes. Então, exatamente, você tem que treinar o pensamento. O que é? Eu pensei agora, ninguém gosta de mim, então eu estou deprimido. Ei, peraí,
vamos checar isso. É uma verdade ou não é este pensamento que passou na sua cabeça, na minha cabeça aqui agora nesse exemplo, né? Não, peraí. Não, meu pai, minha mulher gosta de mim, me leva no médico, compra o remédio, me dá banho, não sei mais o quê. Então, por que você está nutrindo esse pensamento de ninguém gosta de mim? O que a gente pensa influencia no que a gente sente. Exatamente. E o que a gente sente influencia no que a gente faz. Por isso que a qualidade do pensamento tem muito que ver com a cura de depressão. Fantástico. E com relação o doutor mencionou a relação a perdas, eu tenho encontrado muitas pessoas que têm sofrido perdas terríveis e que já fazem anos continuam sofrendo. Então, alguma orientação que eu dou no sentido, você tem que mudar o foco. Porque normalmente, quando se perde uma pessoa querida, o foco só fica na perda, só fica no momento da dor, e a pessoa ela fica enjaulada, fica escravizada naquilo ali. Eu falo, você gostava dessa pessoa? Gostava. Ela gostava muito de você? Foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ou uma esposa, ou irmão. Então faça o seguinte, comece a cultivar as boas lembranças e desenvolver um espírito de gratidão pelo tempo que Deus permitiu que você estivesse com ela. Então nós temos que tirar o foco da perda para as lembranças. Eu passei por isso. Eu perdi um irmão com 45 anos. Por ironia do destino, erro médico. E a diferença entre mim e ele era 1 ano de idade. Então nós sempre era a mesma escola, o mesmo time de futebol, o mesmo exército, quase como gêmeos. Então a perda ela foi muito sentida. E como eu consegui lidar com isso? Justamente aplicando, lembrando daqueles momentos que nós passamos juntos. Hoje eu lembro dela, eu lembro com saudade, mas não com uma tristeza profunda. Então, mudar o foco da perda para os momentos, as boas memórias, as boas lembranças, é muito importante. Porque eu creio que não é nem justo para com a pessoa que morreu você ficar escravizada no sofrimento. Se ela pudesse perceber, ela não ia gostar disso. Então, por que não lembrar das coisas boas? Gostei disso. Porque a perda ela foi um momento na vida. E ela não pode sequestrar, te manter ali preso, escravizado o resto da vida. Então você começa a cultivar as boas lembranças, a boa memória e desenvolver um espírito de gratidão a Deus pelo privilégio que Ele permitiu essa pessoa estar contigo, ser seu irmão, seu esposo ou o que seja. Fantástico. Sempre procurar ver o outro lado da vida, as Exatamente. coisas boas, desenvolver o senso de gratidão e louvor, né? A palavra diz em tudo dai graças, orai sem cessar, salmodiai, cantai louvores a Deus. A gente vai falando muito sobre procure um profissional, faça isso, se conheça, e de fato é. Mas essas ferramentas básicas para utilizarmos no nosso dia a dia, diante das nossas dificuldades e frustrações. O que nós temos na mão pelas quais podemos agradecer? No caso, perdeu alguém, que lembranças você tem? Amém, fantástico. Karine. Darleide, acho importante que a família, né, já que a gente está falando desse apoio, ela tenha consciência de que esse sujeito, essa pessoa que está com problema, né, com quem eles estão preocupados, ele é ativo, ele não é uma pessoa passiva que é digno de pena e que precisa do remédio e de alguém para fazer algo por ele. Né? Ele vai fazer algo por ele também. Ele precisa fazer, né? Isso, exatamente. Porque eu falo que precisa ter paciência, mas paciência não significa que ele precisa ser a vítima, né? Ser agora digno de pena e a família agora toda se mobiliza porque ele, coitado, é um incapaz. Ele não é um incapaz, na verdade, ele vai operar ali, vai fazer mudanças, né? Vai passar por mudanças para que ele possa viver de outra forma, melhor. Então, ele é ativo nesse processo de mudança. Ele vai sim contar com o auxílio da família, dos profissionais, vai contar com o auxílio de Deus, né? Se ele é uma pessoa que acredita, que tem fé, mas ele é ativo nesse processo. Se ele ficar passivo, coitadinho, não tem realmente saída para ele, né? Se ele acreditar nisso, e sobre as crenças, né? Enquanto o doutor falava aqui, eu me lembrei que às vezes eu falo para algumas pessoas, não de primeira vez, assim, porque pode assustar, mas quando a pessoa tem essa crença negativista e parece que todo mundo fala o contrário, mas só ela acredita naquela coisa tão ruim sobre ela, né? Aí eu pergunto, peraí, você é tão dono da verdade assim, que você não pode ser questionado? Já parou para se questionar se as pessoas não estão realmente certas?
Por que que você tem que estar certo a respeito disso aí que todo mundo está falando ao contrário? Porque às vezes a gente nos permite ser questionado de algumas crenças que são ruins para a gente. Quem sabe sou eu que sei o que eu sinto, eu que sei o que eu passo, né? Então é a coitadinha e os demais... Verdade. Deixa eu mandar um abraço para o Nutri Vargas, o doutor Vargas já esteve aqui com a gente vários programas no ano passado, ele agora participa do programa Vida e Saúde. Um abraço para você. Ele diz assim: Darleide, lembrando que a falta de silício pode causar depressão, alimentos integrais são fontes que podem ajudar nesse processo. Ai, um monte de coisa para falar, eu ainda ia perguntar umas coisas para vocês, terminou o programa, preciso fazer uma campanha, esse programa precisa ser mais tempo e acabou. Doutor César, muito obrigada por hoje. Obrigado, Darleide, outra vez estar aqui com vocês e paz e esperança aí para todos os telespectadores, porque tem saída, né? Tem saída, tem esperança, né? Tem que ter atitude, né, Karine? Isso, tem que acreditar e tem que fazer alguma coisa, né? Nem que seja a força para aguentar a angústia. Doutor Silmar, muito obrigada. Que vou deixar o contato dos queridos convidados de hoje lá no nosso blog, contato com o doutor Silmar. Ele tem um material a respeito de tudo isso que ele comenta, que ensina pra gente. A Karine também tem um blog, Mulher Adventista, que é fantástico. Doutor eu César... preciso deixar um abraço, Darleide, senão o pessoal vai me cobrar. Lá. Então, para todo mundo que tuitou, gente, um abraço para vocês, né? Ao longo do dia foram tuitando para mim, para Darleide, para a família, o esposo, a enteada, todo mundo que está assistindo aí, senão vão me cobrar. Tá certo, muito obrigada. O doutor César tem um portal natural, tá no ar, tá cheio de informação. Enfim, vou deixar tudo isso lá no nosso blog. Pessoal, por hoje, muito obrigado. Obrigada a toda a equipe, meus queridos colegas de todos os dias. Um programa desse se faz porque tem gente colaborando, gente participando, você aí de casa assistindo. Deus seja louvado pela vida de todos nós. Muito obrigada mesmo pela companhia. Pessoal que está pedindo a revista Família Feliz, por gentileza, mande sempre o seu endereço postal. A gente manda para você direto na sua casa, é um presente nosso, mas sem endereço postal não vale. Queridos, até uma amiga tuitou aqui uma frase que o doutor César havia falado: se conseguirmos administrar, aquele que aprendeu a lidar construtivamente com sua angústia, aprendeu o mais importante. Se não dá para curar, não dá para resolver de vez, dá para administrar e viver com mais leveza. Acredite nisso, Deus pode todas as coisas. Fique com isso e até o próximo encontro aqui, Consultório de Família, sempre contando com você. Até o próximo.